Bora pintar mais um Bobbie Goods comigo, pessoal. Hoje eu vou estar fazendo uma técnica que eu nunca fiz, gente. Ó, eu já pintei esse desenho, mas eu nunca fiz. Pra essa técnica, pra o desenho, no caso, né? A gente vai usar os marcadores da Touch, pessoal. Como você já conhece, ele tem a pontinha fina, que é a ponta fine. E também ele tem, né, aquela ponta chanfrada que a gente já conhece, que é pra pintar mais áreas maiores, né, pessoal? Aí, gente, a gente vai usar os marcadores Touch, que eu acho que é mais acessível pra todo mundo. Agora, bora colocar aí no desenho. Vocês perceberam que eu já pintei bastante, né, pessoal? Aí, esse vai ser o nosso desenho, pessoal. Pra ele, a gente vai usar umas 3 técnicas, isso mesmo. 3 técnicas. Vou falar aqui pra vocês. A gente vai usar essa técnica aí da luz, tá bom, pessoal? Que ela é muito acessível, vocês já vão ver. A gente vai usar 2 técnicas de luz. A técnica que a gente pinta de amarelinho assim e vai fazendo. E também a gente vai usar aquela técnica de pintar de cinza e aí vocês vão ver. E a gente vai usar também a técnica do fantasminha, gente. Pra isso, a gente também vai escolher um tom de cinza intermediário, pegar uma régua pra demarcar a parte que a gente vai querer pintar, a parte de cinza e a parte que vai ser tudo clarinho, tá bom, pessoal? Aí eu já fiz ali, né, a parte que a gente vai fazer a luz. Eu vou estar usando esse tom aí, tá bom, pessoal? Certificando que o plastiquinho tá ali, ó, pra não passar, pessoal. E é super simples, né? Eu não lembro se eu filmei, né, gente, a parte do fantasminha, mas aí vocês vão ver ao decorrer do vídeo, tá bom, pessoal? E é isso, eu já fui pintando ali tudo que era pra pintar de cinza, já fui demarcando ele tudo, pessoal. Olha só. Vocês podem ver também que esse cinza é um cinza intermediário. Ele também nem é tão escuro e nem tão clarinho, tá bom, pessoal? Eu quase ia colocando o CG3, mas eu percebi que o CG3 era clarinho demais, pessoal. Aí vai ficar meio que assim. Agora a gente vai fazer aquela técnica de amarelinho, né, do ponto de luz, pessoal. Bom, pessoal, aí agora, né, eu tô marcando ali e eu já ensinei a fazer esse tipo de efeito aqui pra vocês. Aí eu aproveitei pra fazer o efeitinho da velhinha também, a não ser, assim, eu botei bastante mesmo, gente. Esse daqui eu caprichei nos efeitos amarelos pra deixar, tipo, um efeito de luz muito lindo, pessoal. Eu amei como ficou o desenho e olha, ficou lindo, pessoal. Me surpreendeu muito. Por isso é a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de efeito, né, pessoal? No começo eu fiquei meio apreensiva, nossa, será que vai dar certo? Mas no final deu tudo certinho, gente. Vocês vão acompanhando, não vou também dar muito spoiler não, tá bom? Porque eu gravei o vídeo e tô dublando agora. Aí, pessoal, já fui botando em tudo que estava pegando a luz, né, gente? O bom dessa técnica aqui ficou mais fácil, porque eu já tive a referência de onde que tá pegando a luz. Aí vocês viram que ali, ó, no cachorrinho que eu fiz o fantasminha, tá meio que transparente, ó, gente. Pintei a parede ignorando ele, tá bom? Pra poder ficar o efeito fantasminha mesmo, pessoal. Aí depois, eu não lembro se eu filmei. Eu não lembro se eu filmei essa parte. Mas se eu não filmei, eu vou explicar agora como que faz o efeito fantasminha, tá bom, pessoal? Primeiro você vai pintando tudo que tá ignorando. Você vai marcar onde que ele vai ficar transparente. Depois, você vai ignorar a parte que ele tá... A parte que ele tá lá sendo demonstrado, né? Você vai pintar normalmente, no caso, ignorando aquela parte, tá bom, pessoal? Aí depois, você vai pegando a caneta branca ou lápis de cor, entendeu? Isso daí fica opcional seu. Mas aí você vai pegar a caneta branca, vai contornar toda a linha preta que fica na impressão do livrinho, né? Que já vem a linha preta, tudo marcadinho. Você vai cobrir de branco com a caneta branca. Essa daí eu tô usando a caneta branca da Cis, tá bom? Pra fazer o céu estrelado. E eu usei muito, eu sempre uso ela nos meus desenhos. E aí, pessoal, depois disso, como eu não achei o lápis branco, gente, porque aqui tem muito lápis branco, só que eu não achei. Aí eu fiquei com preguiça de procurar, entendeu? Mas aí, pessoal, eu pintei, eu fiz a marquinha eu pintei por dentro com caneta branca e esfumei com o dedo. Mas aí vocês vão vendo depois. Aí, gente, eu já tava fazendo aí o céu, eu tive que realçar a linha preta, porque quando eu esfumei com a mão aí, ó, no céuzinho, acabou que tampou um pouco a linha preta. Aí eu já escureci aí. Aí, pessoal, ó,
já fui pintando o abajur, gente. E no abajur eu amei o efeito xadrez que eu fiz, gente. Ficou muito bonitinho. E, gente, se vocês quiserem, eu posso fazer agora shorts mostrando texturas também, tá bom, pessoal? Fazendo texturas, fazendo estampas, porque... Ó, eu já tô caprichando no xadrez, pessoal. E aí eu fiz xadrez ali, ó, na cortininha pequenininha que tem ali da janela. Eu amei muito, pessoal, como ficou. Aí também já fui pintando as plantinhas com um tom escurinho, intermediário de verde, tá bom? Pra ficar com aqueles efeitos muito lindos, pessoal. Já fui pintando a terrinha ali também, com essa cor aí. Ficou muito bonita. Fiz as sombras com o tom 43. Fui fazendo os efeitinhos brancos onde não tinha sombra. E aí já fui fazer o efeito xadrez do abajur, gente. Eu amei esse efeito xadrez. Ficou muito lindo mesmo. Bom, pessoal, eu vou contar também uma coisa aqui que aconteceu, né, ultimamente. Recentemente, no caso. Gente, a minha caneta falhou. Sim, gente, a minha caneta simplesmente falhou, pessoal. Aí eu já fiz ali um porzinho do sol, né, gente? Pra deixar tudo mais bonito. E sim, gente, vou contar pra vocês como que isso aconteceu, né? Vê só. Aí o pessoal, né, tava lá pintando, falhou. Aí eu falei, vou consertar com aquela coisa do álcool, né? Que a gente conserta com aquela técnica super legal do álcool. Tá. Aí eu consertei, né? Uma deu certo. Já as outras, gente, ficaram piores ainda. Mas aí essa que eu consertei deu certo, entre aspas, né, gente? Ela ficou toda aguada. Ela ficou aguada. Parece que ela ficou mais aguada, sei lá. Aí ela tá meio que enrugando a folha, gente. Enrugando. Aí eu pintei um bichinho com ela e enrugou um pouco. Mas ainda bem que a folha não rasgou, gente. Ainda bem que a folha não rasgou, pessoal. Aí já fui fazendo ali os efeitos brancos, que eu sempre faço efeito branco, tá? Não importa. Sempre, qualquer desenho meu, pode ter até um risquinho pequeno, mas sempre tem efeito branco, tá bom? Aí, pessoal, olha só, tá ficando assim, eu amei, gente. Ele tá ficando muito bonitinho, pessoal. Aí já fui ali fazendo algumas sombrinhas, né? Pra deixar tudo mais bonito, assim. Aí, gente, já fui ali pintando a bordinha da parede pra ficar tudo lindo. Bom, pessoal, aí agora eu vou pintar o chão com tom 103, porque eu acho que é um tom que vai combinar com a paleta de cores que a gente tá fazendo, pessoal. Bom, eu acho que muita gente se pergunta, por que que, tipo assim, ela tá pintando com uma área maior? E por que que não pinta com a ponta chanfrada, sei o que, sei o que? Gente, porque eu acho que a ponta chanfrada, ela é muito boa pra gente tá pintando áreas maiores que, tipo, não estejam detalhes, tipo, em volta dessa área. Porque, assim, por exemplo, o chão, ele tem toalha jogada ali no chãozinho, tem almofadas, tem os bichinhos que estão sentados, tem as botinhas, tem um monte de coisa que a gente precisa estar tomando cuidado para não borrar, pessoal. Então, eu gosto de estar usando a ponta fina para áreas grandes que tenham bastante detalhes, tipo, feito a parede, por exemplo. A parede tem uma plantinha que tá lá assim, tem o bichinho que tá ali com a fantasminha, tem também, mas o fantasminha a gente ignora, né? Tem também muitos quadros, a janela ali, que, gente, inclusive na janela eu esqueci de fazer o efeito de vidro, mas depois eu faço assim, pego a caneta branca e faço, mas eu acho que eu não mostrei no vídeo, tá bom, pessoal? Aí, gente, aquela mesa ali que eu tava pintando de marrom, eu não mostrei muito pra vocês, porque depois teve que fechar a cortina do quarto onde eu tava gravando, aí ia ficar escuro pra vocês. Mas aí eu dei um pausa, eu voltei quando a mesa tava pronta, gente. E a caneta que eu tava pintando nessa mesa, gente, pelo amor de Deus, ela tava falhando muito, pessoal. Aí, né, já fui fazendo, eu não lembro o que eu tava pintando. Sim, tava pintando o balde de pipocas, né? Tava fazendo ali as pipoquinhas. Pintei de amarelo porque se eu pintasse de bege, não ia destacar na pipoca, né? Porque ia meio que parecer que a pipoca tava cinza. Então eu queria pintar de uma coisa em que aparecesse ali no cinza, né, pessoal? Aí já tava ali fazendo agora
as almofadas. Eu pintei com a Conceito 23 a almofada, porque é um amarelinho puxado por um verde bem vivo, assim. Eu acho que combinou com a cor que eu tô escolhendo, que eu escolhi, no caso, pro sofá. Eu achei que foi muito bonito. Mas, gente, eu achei que não combinou muito, sabe com o quê? Com efeito amarelo, meio que não se destacou. Mas depois eu peguei esse tom aí, 48, pra poder fazer sombras, pra poder destacar o efeitinho amarelo. Eu já fui ali fazendo pontinhos brancos pra deixar um efeitinho de aveludado. Eu sempre gosto de fazer esses efeitinhos de aveludado que fica muito bonito. Então, com a cor que eu fiz a sombra, eu vou fazendo pontinhos, pontinhos, pontinhos nas extremidades do objeto. E depois que eu faço esses pontinhos nas extremidades, gente, eu vou fazendo os mesmos pontinhos ainda nas extremidades com a caneta branca. Mas aí você, se não tiver caneta branca, não é obrigado a usar. Eu só uso a caneta branca mais para dar um efeito de brilho, assim, no aveludado. Eu sempre gosto de fazer isso. Até porque, além de dar o efeito de aveludado, dá o efeito de glitter, pessoal. E eu amo esse efeito de glitter. Sempre que eu tô podendo, eu tô usando esse efeito de glitter. Aí eu não usei esse efeito de glitter porque eu acho que, como as cores aí nesse desenho, eu acho que não combinou muito botar glitter. Mas em compensação, eu fiz o efeito de aveludado que ficou parecendo com glitter. Aí nessa hora, pessoal, eu tava tentando fazer uma técnica que eu vi na internet, né? De sofá, só que aí não deu muito certo. Aí eu desisti de fazer e fiz do meu jeitinho ali. Aí vocês vão ver como ficou. Não ficou bonito igual no vídeo que eu vi. Ficou até aqui do meu jeito assim. Mas eu achei que ficou bonitinho também, não achei que ficou feio. E eu não usei égua pra fazer isso, então ficou bem torto, ó. Tô fazendo as listrinhas. Aí eu fiz as listrinhas meio desse formato. Aí eu pensei, vou deixar só com listrinha mesmo. Aí eu pensei assim, não, e se eu fizesse parecido, só que eu vou fazer mais reto. Reto, vamos dizer, porque lá no vídeo que eu vi não tava reto. Aí ficou assim, né, gente? Essa tampinha que eu usei no sofá ficou bem bonitinha. Mas não ficou como eu queria, porque eu fiquei com medo de arriscar e dar tudo errado. Eu falei, vou fazer assim, ficou bonitinho, não vou mexer mais em nada, porque, aí, gente, eu fiz o efeito do fantasma e não mostrei pra vocês. Mas, como eu expliquei, né, vocês repitam aí depois, ou se quiser, gente, é bem estranho eu falar isso, mas se vocês quiserem, vocês vão lá em algum canal que mostre fazendo esse efeitinho de fantasma, gente, porque desculpem, eu não mostrei, mas eu expliquei pra vocês logo no comecinho do vídeo. Pessoal, mas tem um desenho que eu vou fazer ele todo só com os personagens dele inteiro vão ser fantasminhas. Mas aí eu não sei quando que eu vou pintar ele, né? Mas aí quando eu pintar ele, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E aí eu gravo um vídeo pra vocês verem como é que faz esse efeito de fantasminha. Bom, pessoal, aquele bichinho ali que eu pintei de bege, que tá do ladinho desse daí que eu pintei de marronzinho, eu acho que ele, por ser bege, não se destacou muito nessa área que ficou, vamos dizer assim, né? Não se destacou no cinza. E eu não curti muito, mas eu gostei bastante. Aí, pessoal, já fui pintando aquele ali de cinza, gente, porque sempre eu gosto de pintar esse ursinho aí de cinza. Eu tenho mania de pintar ele de cinza, parece que a marca dele é de cinza, que eu tenho que pintar ele de cinza. Ai, gente, eu achei que aquele bichinho ali que eu pintei de marrom, o nome dele pode ser Muffy. O que vocês acham? Ele combinou muito com o Muffy, a corzinha dele ficou muito fofinha. Eu acho que super combina com o Muffy. Gente, eu amei a coberta que aquele bichinho ali que eu pintei, ó. O cachorrinho que tá ali com a cobertinha azul. Ficou muito linda aquela coberta. A sombra dela, minha cara aparecendo ali, gente, meu Deus. Eu acho que ficou muito linda, pessoal. Nossa, minha cara tá tampando tudo, gente. Desculpa, tá bom? Misericórdia. Mas aí, gente, eu fiz ali a cobertinha do outro bichinho de tie-dye, um efeitinho ali. Gostei bastante. Tie-dye não, né? Um degradezinho, mas eu não gostei muito do degradê. Aí eu fiz umas bolinhas pra ver se melhorava um pouco. Aí, pessoal, já fui pintando ali, né, gente, a toquinha do bichinho. Aí eu fiz o efeito xadrez, porque todos os meus desenhos têm que ter o efeito xadrez. E é isso, pessoal. Aí ficou assim. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Tchau!